Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso Kings Podcast, episódio número 3. Estou aqui do meu lado, amigão, o Alex Reis. Seja bem-vindo mais uma vez. Eu não vou apresentar o nosso convidado, mas eu vou falar algumas qualidades. Manda ver, manda ver. Homem de Deus, pai exemplar, esposa exemplar. Conheço ele há algum tempo. Quando a esposa dele estava grávida do primeiro filho, nós nos encontramos aqui na Flórida. E hoje ele tem derramado uma porção aqui sobre nós, sobre vários lugares do mundo. Mas eu vou deixar para você, Uol, Sem apresentar dúvidas. ele. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal no YouTube, Kings Podcast, diretamente do sul da Flórida. Eu quero te convidar para estar aqui com a gente e curtir a nossa página, tá aí se cadastrando no nosso canal do YouTube. Vai ser um prazer recebê-los aqui nessa mesa abençoada. Introdução melhor foi do pastor Fabrício, mas eu quero falar realmente do pai do Daniel e do Levi, que está aqui hoje, vai abençoar a gente sem dúvida nenhuma. Com vocês, André Aquino. Seja muito bem-vindo, André. Olá, gente, um prazer estar aqui. Pastorzão, um prazer. Obrigado, André. Um prazer também ter esse tempo aqui na mesa com vocês e vamos embora. Fiquei muito honrado de antes de ser chamado André, ser chamado do pai do Levi e do Daniel. Que bom, Isso é muito legal. que bom. É isso. Que bom, a gente só não podia falar esposo da Flávia, senão todo mundo ia saber. André, como é que você tá? Eu tô bem. E vocês? Eu estou bem. Está seguindo bem, Estão felizes? sem dúvida. Ainda mais Amém. hoje, né? Num momento especial. Hoje o dia a gente tá gravando aqui, gente. Hoje o dia tá chuvoso pra caramba Muito. aqui. Vontade de ficar dormindo o dia inteiro, Demais, né? né? Mas tá sendo especial estar aqui hoje com a sua presença. A gente vai conversar um pouco sobre os seus projetos novos aqui, né? E eu queria puxar um pouquinho lá adiante, lá de Santos, né? Você ali com 10 anos, iniciando a vida já com seus pais vem de um berço batista, né? Você vem de um berço batista ali. Uhum. E aí você ganhou seu primeiro instrumento ali com 10 anos. E aí eu acredito que teve um despertar pra música ali, é isso? Sim. Eu ganhei aquele tecladinho Cássio, sabe? Aquele Sim. brinquedinho ali, com som de brinquedo, mas a minha avó, ela era uma professora de piano no conservatório da Igreja Batista e ela que foi que me deu meu primeiro instrumento, né? Meu pai já tinha me dado aquele meu primeiro gradiente, né? Que eu ficava cantando. Karaokê. É, Exatamente, com mas a fiozinho. musicalidade mesmo veio com o piano, que aí eu comecei a fazer aula, né? E aí eu fui pro violão, fui pra guitarra, e aí me envolvi com produção musical e tudo mais. Pá, eu puxei essa porque ele é um grande ministro de louvor. Você sabe disso melhor que a gente. As pessoas que estão nos acompanhando, que não conhecem ainda André Aquino, te convido a estar no Eu acho que no Instagram. meio do evangélico, eu acho que não tem quem Não, não mas tem conhece. pessoas novas na fé como eu, que eu sou novo na fé, viu, André? Então, a gente vai perguntando aqui, a gente Amém. tá começando agora, graças a Deus, fui encontrado por Jesus aqui Aleluia. e a gente vai dando sequência. Então, por isso que eu perguntei sobre isso, Sim, né? sim, sim, sim. Não, e importante é que o André falou, né? Existe um início musicalmente. Fala um pouquinho pra gente como foi a sua conversão. É engraçado que você usou uma palavra, desculpa, Alex, né? Uau. Pode chamar Uau. wall, Uau. de parede. É o Onde Wallet. eu tirei Não, Alex, gente? não, é porque tu me chamou de Alex? O Alex. Você me falou que fala o Alex. O Alex. Perfeito. Ah, tá. Aí me batizaram de Wall. É isso, né? Uau. Universo Online. É É, isso aí. Você usou uma palavra, cara, que eu amo, que é eu fui encontrado por Jesus, né? E eu acredito que grande parte da crise que a gente vive hoje como igreja moderna é porque tem muitas pessoas que acham que porque levantaram uma mão, Jesus encontrou elas. Né? O Paul Washer fala muito sobre isso, os reformados sim. também. Eu não me considero Eu reformado, também não, mas eu mas tem compartilho. muita gente boa. É. Então, é Jesus que nos encontra, né? Até a nossa fome por Ele foi Ele que colocou e despertou em nós. Nós só amamos a Ele porque Ele despertou essa fome dentro de nós. Então, eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade, eu lembro até hoje, cara, mesmo tão novinho, mas eu lembro até hoje a gente num acampamento presbiteriano numa igreja em Santos. E a gente estava num acampamento de crianças e eles começaram a tocar Te Agradeço do Diante do Trono. E, cara, eu lembro que caiu uma presença de Deus, cara. Era eu e todos os meus amiguinhos ali chorando no chão, cara. Uau. Eram 4, 5 horas na presença de... Ninguém sabia explicar isso, cara. Nem eu sabia. Ah, isso era a presença de Deus. Eu tinha 7 anos, irmão. Esse avivamento assim. Mas, cara, eu chorava e ali eu fui marcado. Eu falei, cara, tem algo
tem algo que não dá pra explicar. E aí, com 13, 14 anos no acampamento de carnaval da minha igreja batista, eu lembro que o pastor fez um apelo, quem queria aceitar Jesus, e eu era muito tímido. Cara, assim, para eu estar na frente de pessoas era impossível, impossível. Eu só lembro dele fazendo o apelo e de repente eu tava lá na frente chorando sem parar e os meus pais me abraçando. Eu só lembro disso. Então, quando a gente lembra do dia da nossa salvação, o dia da nossa remissão de pecados, da nossa conversão, a gente vê que não começou em nós, cara. Perfeito. Né? Assim, ele realmente nos achou. Amém. E como que foi sua transição, no caso de uma igreja tradicional ou calvinista, para esse mover hoje profético? Como foi a transição? Como aconteceu? Ou onde, ou quando você entendeu que Jesus te chamou, te separou para isso? Cara, eu comecei a me envolver muito com missões, né? Então, a partir daí, eu lembro até hoje com mais ou menos 16, 17 anos, quando eu ia entrar na faculdade, eu tive uma experiência que marcou pra sempre. E essa experiência ninguém nunca vai roubar de mim. Eu me emociono até hoje de lembrar, cara, porque foi muito real. A gente tava no acampamento cara, a gente tava loucaço, mano. Loucaço, não por Jesus. Loucaço de acampamento mesmo. Já tinha dado cuecão num cara. Aí um amigo nosso que fazia pirofagia entrou cuspindo fogo no quarto. A gente começou a jogar os colchão no chão, quebrar as camas. Meu Deus. Sabe aqueles Aham. acampamentos da pá virada ali? Então, né, era nós, cara. A gente quebrando as camas. Parecia rebelião de presídio, cara. E eu lembro que a gente escutou as meninas orando no quarto do lado. E a gente começou a falar, meu, que coisa. Né? Porque mesmo eu me convertendo com 13, 14 anos, a gente sempre tem aquela época de dar aquela desviadinha, né? E, e a gente tava lá e a gente ouvia as meninas orando, a gente tirava sarro e. Cara, aí a coisa começou a apertar, assim, foi algo lindo que aconteceu. É, de repente, a gente escutou como se as telhas do quarto que a gente tava, eram tinha uns 16 beliches ali, começaram a tudo tremer, tá, 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 tá. Cara, a gente, mano, que é isso, tá? Não, vamos dormir. E na hora que a gente dormiu, deu um peso, cara. Sim, Olha, me eu olhei. arrepio de lembrar, cara. É um peso espiritual, cara. Cara, meu coração começou a acelerar e começou a dar um medo, cara. Um medo. A gente sentia que tinha algo ali demoníaco, cara. Mesmo a gente zoando, a gente sentia, cara. E eu nunca vou esquecer, a minha cama tinha uma, como se esse preto aqui fosse uma porta. A minha cama, o meu beliche era de frente para a porta. E em cima de mim não tinha ninguém. Desculpa, debaixo de mim não tinha ninguém. Eu tava em cima. E aí, cara, era 2:30, 3 horas da manhã, quando a porta abre do quarto sozinha. E entra um vulto. E esse vulto era muito grande, cara. É tipo assim, um beliche é alto. Esse beliche eu tava na parte de cima. Sim. Era maior que o beliche. E a gente só via um vulto. Eu lembro que nesse dia tinham 2 meninos espíritas, tinha um menino católico. Cara, eles estavam acordados e tinham mais. Acho que deviam ter umas 4, 5 pessoas acordadas que viram esse vulto entrar. E eu perguntei: quem é você? E o vulto ficava parado. Eu falei, quem é você? E o vulto ficava parado. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu sou seu irmão, eu vim te trazer paz. E de repente esse vulto entrou, abriu a porta do banheiro e fechou. Cara, ó, eu me arrepio, cara, de lembrar. Surreal. O que aconteceu é que 2 meninos levantaram, que viram isso, mano, que coisa estranha. Eles pegaram uma lanterna. Eu nunca vou esquecer a cena na minha vida, né? E aí eles abriram a porta do banheiro, mano. E eu não vi que não tinha ninguém. Eu só vi a lanterna caindo. E aí ficou a sombra deles na parede e eles com a mão no joelho chorando. Aí eu falei, mano, não vai me dizer que não tem ninguém no banheiro. Ele, cara, não tinha ninguém, entrou um anjo aqui. Mano, a galera começou, cara, a acordar chorando. A presença de Deus invadiu aquele quarto. Mano, nisso a gente sai do quarto, 3:30 da manhã, que a gente não aguentava, cara. Os caras caindo. E aí, quando a gente sai do quarto, vem 2 meninas. Elas falam, meu, o que vocês estão chorando aqui no meio, aqui fora?
3:30 da manhã, gente, o que que vocês estão fazendo aqui fora? A gente veio orar pelo quarto de vocês, porque Deus mandou a gente orar, porque estava tendo um ataque no quarto de vocês. Uma menina caiu endemoniada aqui no quarto do lado, e por isso Meu Deus. que a gente começou a orar pelo quarto de vocês. Aí a gente começou a conectar tudo, cara. Então, assim, essa experiência me marcou pra sempre. Foi a pra primeira sempre. experiência que você sentiu ali, realmente. E eu lembro que a gente chamou o pastor, cara. Aí todo mundo, aí zoou tudo o barraco, mano. Aí todos os pais acordaram. A gente ficou até 8 da manhã, cara, tremendo ali. E o pastor falou: ó, isso é um avivamento. Por mais que a gente seja tradicional, a gente tem que estar aberto a isso, porque o reino espiritual visitou vocês. Cara, foi muito, muito forte, muito forte. E, e aí, depois disso, cara, eu vi como era real o mundo espiritual. E eu comecei a me dedicar muito a missões a partir disso, cara. Assim, eu vivi um grande avivamento, uma sede por Jesus. E toda a sede por Jesus, ela tem, cara, dois lugares de destino: adoração e missão. Tá. Todos que são cheios do Espírito adoram e pregam. Não tem como, né? E eu comecei a me envolver muito com missões. E nas missões, cara, eu comecei a ter as experiências mais bizarras da vida. De demônio, de espírito de confusão, de anjo. E comecei a ser avivado de uma maneira. Eu fui batizado, comecei a falar em línguas, né? Tive experiências muito marcantes que eu nunca vou esquecer. E por conta dessas viagens missionárias, eu comecei a ter uma dimensão muito grande do mundo espiritual. E eu não conseguia mais estar debaixo da doutrina que era ensinada. E aí chegou a hora da gente sair e a gente foi para uma das igrejas assim que abraçou a gente, que foi uma estação tão incrível, que era a IMOSP, a Igreja Missionária Oriental de São Paulo, do pastor Daniel Yon. E é uma igreja coreana. Nessa época, cara, foi uma época incrível que da mesma igreja, né, tava o Gregório McNutt, o Juliano Som, o Alessandro Vilas Boas. Todo mundo veio desse mesmo lugar. Então, lá foi um grande berço para mim, até que eu conheci o pastor Leandro Barreto. Começamos a caminhar com ele, ele começou a cuidar da gente, nos consagrou pastores, e eis-me aqui hoje. André, teve um momento que você sentiu assim, teve dúvida do teu chamado? Teve um momento que você falou, calma Não, aí. eu nunca tive dúvida do meu chamado, mas eu tinha seríssimos problemas de não aguentar esperar mais. Eu lembro que, cara, foi muito claro, assim, eu tive... é, eu nunca abri isso na vida, mas eu vou abrir aqui. Ó, inédito, então, ó. É, Para o corte aí, gente. é porque eu tava com o Danduque agora e, cara, e o que ele falou, assim, explodiu minha mente, cara. Que ele perguntou qual que é a sua genealogia. Se genealogia não fosse importante, Jesus não estaria dentro de uma. Exatamente. A Bíblia não falaria tanto e os judeus não se importariam tanto com isso. A messianidade de Jesus veio da linhagem de Davi, só que o José era da linhagem de Davi, só que não tinha material genético de José e Jesus. Como é que ele pode ser o filho de Davi? Então a genealogia muitas vezes não é a genealogia biológica, mas é a genealogia, né, Histórica. histórica ou profética, né? Então, quando eu tinha mais ou menos, eu estava nessa época de muita visitação do Senhor, de céus abertos, eu tinha muitos sonhos proféticos. E eu lembro que eu tive um sonho uma vez, onde eu era batista, eu nunca tinha ido numa ministração do David Keelan, nunca. E eu nunca tinha caído na unção nessa época. Eu devia ter uns 19, 20 anos. E eu só escutava algumas músicas do David Keelan, né, escondido. Família segurava, né? Não uma família, né, mas os próprios líderes de jovens, cara. Então, eu lembro uma vez que eu tive um sonho onde o Keelan estava ministrando e ele parou e me olhou, eu tava no meio da galera. E ele olhou pra mim, ele apontou pra mim, quando ele apontou pra mim, eu caí na unção. Quando eu caí na unção, eu acordei chorando, uma presença de Deus no meu quarto. O que é isso, cara? Porque eu não sabia o que era cair. Certo. Eu nunca tinha visto alguém caindo.
Falei, o que que aconteceu? E, cara, eu sentia no meu espírito que eu estava no espírito numa ministração dele mesmo. Tipo assim, mó doideira, cara, como se eu fosse transladado, assim. E eu, cara, chorando, tentando entender. Anos depois, cara, eu senti um profeta veio falar pra mim que o encargo que tava sobre o David, ele tava sendo passado pra mim. Uau. E aí hoje com o Danduque falando, né, de linhagem, né, Ficou eu bem falo mais... de adoração profética. Então hoje eu entendo isso. Na época, e dessas promessas do Senhor, eu nunca tive dúvida do meu chamado, mas eu tive ansiedade de viver logo ele. Porque com 20, 21 anos, 19 a 21 anos de idade, o Senhor ia prometendo, vou te levar para as nações, você vai ser um adorador profético, você vai discipular uma geração de adoradores, sem face. Ia falando comigo, ia me dando experiências. E aí eu já estava com 25 anos de idade e nada. Eu falei, e aí, Jesus? Né? Então nunca tive dúvida, mas eu questionava o Senhor, quando isso vai acontecer, né? Isso é forte, né? Para você que está nos vendo, que tem um chamado de Deus, André Aquino entendeu aos 25 anos de idade, ou foi aos 25, André, que Eu você fui foi chamado para viver chamado? integralmente. Então, você que está aí na caminhada, não se esqueça, nunca é tarde para Jesus começar. começou com 30, gente. Então, nunca é tarde para começar. André, você está falando sobre genealogia, né? Eu acredito também que ela é muito proposital, no caso você falou, né? Você tinha uma referência, que era o David, que você ouvia os hinos, tal, a adoração. E eu acredito também que Jesus, muitas vezes, ele nos leva a um propósito de muitas vezes de nós não copiarmos, mas nós entendemos quem já está no ministério há um tempo para que nós venhamos assemelhar mais ou menos o chamado, termos uma referência. No seu Uhum. caso foi o David e tal, e foi o que você falou, o encargo, né? O encargo ele é muito importante nos nossos dias, porque nos nossos dias muitas vezes existem títulos, cargos, Yeah. unções Yeah. apostólicas, pastorais e tal, mas o encargo, no Yes. seu caso, né? No seu caso, por falar de encargo, eu, né, ontem eu estava vendo sua live até, né? Falei para você, eu estava vendo sua live à noite. E o que me chamou a atenção foi isso. Foi você, Deus te chamar com um encargo sacerdotal para ministro de louvores. Porque tem um encargo sacerdotal, mas Deus te chamou com um encargo sacerdotal para você ministrar, ensinar, alinhar ministro de louvores. Como eu vi ontem, eu estava na sua live, muita gente perguntando sobre ministério, e daí envolveu mídia, envolveu dança, né? E você também está fluindo muito aqui, eu tenho acompanhado, né? Ministério em espanhol. Estados Unidos tem a segunda maior população dos Estados Unidos, são pessoas de língua, de fala hispana. Eu ministrei muito, falei para você, em Carolina do Sul, Carolina do Norte, durante 12 anos em ministério de língua espanhol. Nessa transição sua, que você entende, Deus já havia falado para você sobre o ministério em língua espanhola ou não? Foi muito doido. Eu tava em Santa Catarina no aeroporto. Eu também nunca vou esquecer esse dia. São dias que a gente marca, Sem assim, né? dúvida. Que... Momentos especiais vai ficar pra sempre. E eu tava no aeroporto. Nesse dia eu tava só com o meu tecladista, que é o Ed Lima. Beijo, Ed, te amo, meu amigo. E a gente tava ali esperando e do nada. Isso nunca aconteceu. Eu nunca tinha ouvido a voz audível do Senhor. Eu escutei uma voz falando: André, se prepara, estuda espanhol, porque você vai gravar em espanhol. Meu pai. Cara, eu comecei a chorar. Eu falei: Ed, eu acabei de ouvir uma voz de que nós vamos entrar numa estação de ter uma influência entre os hispanos. Ele começou a chorar. Ele falou: Cara, eu nunca te contei a minha história. E eu vou até falar um pouquinho, né? Ele falou, começou a contar pra mim, mas resumindo muito. Sim. O Marcos Brunet era brasileiro. Ele estudou no Cancion. E o Ed foi o primeiro produtor do Marcos Brunet a gravar um projeto quando o Marcos tinha acabado de mudar pra Argentina. E toda a formação do Ed foi na Argentina. E ele teve que voltar da Argentina pro Brasil e parar de ficar viajando, porque uma filhinha deles faleceu. Então, uma filhinha de 2 anos. E ele começou a contar isso. Eu falei assim, cara, e assim, agora a América Latina sempre queimou no meu coração e agora a gente vai voltar. Que doideira é essa? Eu falei, cara, que doideira.
E assim, eu no meu colegial, eu sempre falo isso pros meus amigos hispanos mesmo, eu falo zoando. Eu odiava espanhol, cara. Eu lembro que a gente tinha aula de espanhol no colégio, né? E eu brinco que a única coisa que eu aprendi era calen na boca, chicos. Um, Era o que mais ouvia, um André. ponto negativo para a classe toda. Era o que Cara, mais ouvia. eu tirava 3 em espanhol. Eu não tava nem aí, cara. Eu era nerd, eu adorava física, mano. É doideira, mas eu espanhol, As cara. exatas dominavam, É, mas... odiava espanhol, cara. Tava nem aí. Sempre achei uma língua feia. Eu falava, meu, alabanza. Que A nome fonética é feio, ruim. alabanza pra adoração, né? E eu tinha muito preconceito. E quando o Senhor. Eu amo que sempre que o Senhor nos dá um propósito, ele batiza o nosso coração por esse propósito. Pelo povo que vai ser alcançado por esse propósito. E faz parte do porquê eu vim pra cá. Porque quando o Senhor deu a palavra que a gente ia mudar pra cá, foi quando a gente tava morando em Kansas. E eu tava na sala de oração, escondido com Jesus por 5 meses, lá no IHOP. E no último dia, a gente voltando pra cá, Deus usou o Rafael Conrado para falar: Deus está levando vocês para o Brasil por um tempo, mas vocês voltam em breve e não é mais para passar um tempo, agora é para morar aqui. Então eu tinha certeza que a gente vai voltar para Kansas. A visão da sala de oração, a gente tinha portas abertas até lá, tinha algumas portas abertas em outras igrejas. Tinha uma igreja de Los Angeles que me chamou para ser pastor da comunidade brasileira, né? Líder de louvor lá, uma igreja gigante, de 10 mil membros lá em Orange County. Então eu falava, poxa, legal, né? São propostas. E aí fomos morar e Deus falou, vocês vão pra Flórida. E chegou o tempo de estar no meio dos hispanos. Aí eu, meu Deus do céu. Só que antes da gente mudar, eu pulei uma coisinha. Justamente quando eu tava lá em Kansas, morando lá, e eu tava vivendo essas promessas, eu falei, Senhor, o Senhor me chamou pra estar nos hispanos. Eu não conheço um hispano. Eu não conheço ninguém. Na verdade, eu só ouvi falar desse Marcos Brunet, porque o meu tecladista foi produtor dele, tocou com ele, e porque eu conheço uma música que ele canta. Ao que está sentado sobre o trono. Só conhecia isso, cara. Nunca, nem sabia direito quem era a cara dele. E aí a gente tava no One Thing lá em Kansas, e eu falei, Senhor, se o Senhor tem um propósito mesmo, eu quero conhecer esse cara. Eu sentia no meu coração que ele tinha o mesmo DNA que eu tinha. De nações, cara, de uma mensagem maranata, de viver família espiritual. E aí eu falei, eu quero conhecer esse cara. Aí do nada, eu tô no One Thing, né? E aí eu sento numa mesa, sento um cara na minha frente pra jantar. Na mesma mesa que eu tô. Marcos Brunet. Uau. Cara, eu parecia, tipo assim, eu falei, cara, não acho que eu sou seu fã. Tipo assim, mano, você tá na minha frente, eu não tô acreditando. Ele, não, eu comecei a falar, né? E aí a gente começou a se conectar, aí gravamos Quando Tu Vienes, né? Que é Foi a quando primeira ele vez vem. realmente que tu encontrou ele. Sim. E aí começamos uma amizade, aí levei ele pra ir gravar no Som do Som do Rei. Secreto. Porque, cara, todas as vezes que o Brasil se envolveu com o mundo hispano, foi numa mentalidade de Babilônia, que é o que eu tava falando ontem. Né? André, como assim? Você tá julgando? Eu não tô. Lógico que tem exceções, tem pessoas incríveis, mas a maioria dos cantores que fizeram projetos em espanhol, eles não desenvolveram uma amizade, uma comunhão com nenhum dos cantores. Eles simplesmente gravaram em espanhol para aumentar a audiência, para, né, Negócio. para ter sua canção traduzida em outra língua. Isso é legal, não tô falando que isso é errado, mas não houve uma continuação do tipo, vamos construir algo juntos, Certo. sabe? Vamos sonhar coisas juntos, né? Foram coisas Havia esporádicas. plataforma, mas não havia mesa. Exato, exatamente. Então, cara, e a gente do Som do Reino, o nosso DNA é a mesa. Eu prefiro a mesa do que fazer coisa. Tanto é que, cara, a gente demora anos pra fazer alguma coisa. Às vezes até demora demais, tem que aprender a ser mais ágil, mas é porque a gente prefere muito esse lugar.
Então, começamos a conversar, a ter uma comunhão, ligar pra ele, ele me ligar, a gente ter tempo junto. E aí, do nada, eu tive um convite para ir pro Chile. E essa viagem me marcou muito. Primeiro que o meu espanhol era tudo errado, então isso foi em 2019. E eu lembro que a gente tava numa igreja gigante lá no Chile, assim, tinham 6.000 pessoas e ficaram mais 3.000 pessoas pra fora. Nossa. E eu tava com meu pé quebrado, eu tava de aquelas botas ortopédicas, e o Marcos Brunet ia liderar a adoração, e eu só ia acompanhar ele, né? E aí, minutos antes de começar o culto, a gente orando, e ele falou assim, André, eu sinto que hoje é a noite que espiritualmente você vai ser apresentado para América Latina. Eu não vou ministrar nada hoje. Você vai ministrar. E eu quero te apresentar para América Latina profeticamente. Eu falei, Marcos, eu não falo nada espanhol. Calma que vai Tipo acontecer. assim, cara, né? Assim, meu Deus do céu. E aí, mas, cara, mano, se Deus tá falando algo, cara, eu sou doido, eu pulo. Tô nem aí. Eu fui. O meu espanhol ruim, enferrujado, nem enferrujado. Não existia, né? E, cara, veio uma unção de Deus, cara. Uma unção. E eu lembro que quando a gente cantava em seu nome, cara, eu senti de tirar minha bota, mano. Eu tirei minha bota, eu saía correndo, cara. Fui curado, mano. Glória a Deus. Meu pé foi, tipo assim, estabilizado. Cara, e aí a igreja veio abaixo, uma unção, mano. Eu falei, cara, que é isso? E eu fui muito marcado, cara. Aí quando a gente foi pra um outro lugar, que inclusive pra mesma galera que eu tô voltando agora no Chile daqui a 2 semanas, que é o Clamor del Deseado, a Sandra Galmes, a família Galmes, na verdade, são, meu Deus do céu, como eu amo aquela família. Com a visão da casa de oração, com o Clamor, Maranata. E assim, ali arregaçou tudo, cara. Que aí a gente viveu, assim, momentos com o Espírito Santo. Eram 6 horas de culto, cara. Assim, foi, a gente foi muito marcado. Sim. Muito marcado. E aí eu voltei, fui muito marcado. Ali que eu fui marcado, falei, meu Deus. Agora eu entendi pra que o senhor tá me chamando. E aí, voltando, a palavra de mudar para os Estados Unidos, achava que era para outra cidade, aí o senhor falou, sul da Flórida. Eu falei, senhor, eu odeio o sul da Flórida, eu odeio o calor. Eu não suporto, eu amo frio, eu quero neve, né? Eu quero estar no meio de americano. Ele, calma, meu filho, Senhor, não, calma. não, eu tenho algo pro sul da Flórida, eu tenho um avivamento para acontecer lá. E é seguir a nuvem, né? Aí a gente veio pra cá e, de novo, eu não conhecia ninguém. Ninguém de hispano. Ninguém, né? A gente já tinha um relacionamento com o pastor Fabrício, com outras comunidades, né? Com a Videira, com a própria Lagoinha, com a Diante do Trono, né? Com a Ana, com o Gustavo, com o pastor Clayton, né? O pastor Pedro Corrá, né? Então a gente já tinha vindo pra cá e era uma comunidade que a gente amava muito. E só que eu não conhecia nenhum hispano. Nenhum, cara. E aí, quando faltava uma semana, é por isso que eu amo o Marcos, né? Porque Deus coloca ele em uns momentos muito específicos. Uma semana de eu vir, o Marcos foi gravar um projeto lá no Estúdio Dove. E a gente tava no meio de uma churrascaria. Ele, André, eu sinto da gente orar pelo seu envio pro sul da Flórida. Uau. No meio da churrascaria, começamos a orar. Ele, eu te envio como ministro da América Latina, eu que construo coisas em Miami. Ele teve um projeto chamado a Miami Adora Jesus, que ele encheu um estádio, cara, e com adoração. E eu declaro um encargo sobre você, a mesma palavra, e você vai lá me representando, toma o teu lugar. E eu quero apresentar você para os pastores da América Latina. Mano, aí comecei a cair no meio da churrascaria e todo mundo doideira. Mudei pra cá. Logo que eu cheguei aqui, eu do nada, na verdade, desculpa, faltando dias para eu mudar. Isso foi uma semana antes, faltando 2, 3 dias, do nada entrou em contato uma igreja, falando, a gente escuta muito som do reino e a gente quer capacitar os nossos adoradores e a gente acredita que você, o Alessandro, carrega o que a gente precisa.
E nós somos uma igreja hispana no sul da Flórida. Olha aí. A Rei Jesus, do Maldonado. E a gente fez um A treinamento. maior igreja de língua Eu hispana não aqui sabia. de Miami. É a maior igreja. Nem sabia. Fizemos um treinamento online, cara, foi doideira, a galera caindo assim online, foi muito louco. E eu falei, cara, eu tô mudando pra aí daqui a alguns dias. Ele, como assim, não sei o que, vamos conectar. Eu cheguei aqui, conectei com o Ronald, que é o filho do apóstolo. O Ronald é um cara incrível, sedento por Jesus, pelo novo do Senhor. E aí as coisas foram acontecendo, cara, nos conectamos, e aí ele me chamou pra compor pro álbum novo dele, e aí veio o pessoal do Upper Room junto, aí conheci o pessoal do Upper Room Latino, aí fui com eles pra um acampamento também, junto com o Maverick City, uma galera só do lado hispano, Uhum. né? E aí conectamos, que é a Karen e o Danny Espinosa, e aí voltando pra cá, do nada um dia me liga um pastor, ele falou assim, cara, a gente vai ter 12 horas de adoração na nossa igreja, o Marcos Brunet falou de você, a gente queria um líder de louvor brasileiro, porque os hispanos não têm preconceito com o brasileiro, mas o brasileiro tem com os hispanos. Isso é muito forte. Em Eles vários sabem países, né? todas as nossas músicas, todas. E aí ele falou, desculpa dar detalhes, é que eu acho Fica à esses vontade, detalhes não, fica à incríveis, vontade. cara, E isso incríveis. que faz diferença. É bom quem tá vendo vai É. absorver. Fica à vontade, fica tranquilo. E aí, cara, aí a gente quer trazer você pra 12 horas de adoração e tal. E, cara, pra mim, 12 horas de adoração, eu lembro do Brasil. É uma salinha desse tamanho, com um violão, umas 5, 6 pessoas lá adorando, e é isso. Pra mim, 12 horas de adoração, 24 horas de adoração era isso, né? Com a experiência que eu tinha. E aí ele, não, a gente quer trazer você e tal. Ele, você vai querer banda? Eu, banda? Não precisa Eu não. com essa visão de adoração. Falei, eu dei risada. Falei, não, cara, só eu e o violão tá bom. De repente só um teclado. Ele, você tem certeza? Falei, tenho. Beleza, aí passou lá 15, 20 dias, chegou o dia de ir. Eles me deram o endereço. Quando eu chego lá, irmão, era um shopping mano, na igreja. Segadores de Cristo, do Rudy Garcia. Grácia, né? Rudy Grácia. Cara, do nada tinham 5.000 pessoas queimando por Jesus. Depois de mim ia ministrar o Jason Upton. Salinha de oração, hein? Eu falei, Jesus, o que eu vou fazer aqui com um violão? Um tecladinho. Nem o espanhol, tipo assim. E eu ia ter um turno de 2 horas de adoração. 2 horas, cara. Tipo assim, não era meia hora ali, se faz duas. Isso o espanhol já tava. Isso o espanhol. Nada. Aí eu desesperado falei, pelo amor de Deus, me ajuda, vamos montar uma banda aqui agora. Aí a menina me ajudou e tal. E, cara, foi doideira, foi maravilhoso. Né? E aí eu fui conectando, cara. E o Marcos me conectou com o Misael também, que mora em West Palm, que tá também ajudando a gente no Southwind, que é a nossa casa de oração. Cara, e assim foi conectando, né, cara? Recentemente estava no México, foi quando eu tive uma visitação maravilhosa, que eu tive um entendimento de dança profética. E Deus usa a mula, né, cara? Mesmo sem espanhol. Mas todas as diferenças do tipo de adoração. Você acabou de falar, isso inclusive era uma pauta aqui. Vê muita diferença no estilo de adoração no Brasil, aqui pros Estados Unidos, ou como você foi no México, no Chile. cara, é doideira, cara. Eu tô tão apaixonado pelo povo hispano, cara, que hoje eu me sinto mais livre entre os hispanos do que entre os brasileiros, cara. Cara, assim, existe algo nos hispanos que eles sabem celebrar e o Brasil perdeu isso, cara. Entendi. Cara, você pega o violão, você começa a tocar uma música pra cima, os caras já começam a dançar, já pega os pandeirinhos, já começa a pular, já começa a fazer trenzinho. É isso. Cara, o brasileiro, eu acho que a gente entrou numa canção que é tudo lá embaixo, sabe? É tudo. Eu amo músicas pra baixo também, eu sou muito introspectivo. Mas, cara, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no espírito, Sim. né? Então, eles têm essa celebração, cara. Sabe? Tem uma canção minha que é a Maranata, né? Que é bem pra cima. Maranata, ora vem. Cara, é impressionante. Eu faço essa música no sul, todo mundo fica assim. Eu faço essa música no sudeste, o pessoal fica assim. Eu faço essa música no nordeste, a galera pula. Eu faço essa música nos hispanos. Irmão do céu. Segura. É? É tipo assim, galera. Mano, mas os caras chapa.
Então eu acredito que eles têm essa alegria que a gente precisa reencontrar, porque o Brasil sempre teve. Se você olha a casa de Davi ali nos anos 2000, irmão, a festa que era, Sim. cara, era, meu Deus. É. Então é isso. Eu fico feliz por você estar falando isso sobre, né, o ministério em espanhol, o ministério hispano, porque eu também me identifico muito com o ministério hispano, né? Eu acredito que na época que eu viajei durante 12 anos, eu preguei mais em igreja em espanhol do que igreja em português. E pegando ensejo, olhando para a câmera lá, Marcos Brunet, obrigado pelo seu coração, não é, André? Porque, Ele é um pai, cara. então, Ele é um pai de verdade. glória a Deus pela sua vida, né? Isso mostra a grandeza. Quando você chegou em um lugar onde Deus te colocou e você é usado por Deus para abrir portas para outras pessoas caminhar com você. É. Então, no nosso meio, isso é algo essencial que nós precisamos, Uau. Você que está começando agora, né? Marcos Brunet é um cara muito conhecido e assim, né? André não era conhecido, muito conhecido na língua hispana, e ele chegou e ele abraçou o André, falou: André, É você. já caminhei esse caminho, vamos aqui que Falando sobre isso ainda, André. A gente ouve muitas músicas e nos louvores e a gente remete a vários pensamentos, sentimentos e assim. Como que pra você a música influencia na vida espiritual? Como que os hinos influenciam na vida espiritual? Cara, não tem como existir vida espiritual sem música. Ai, André, como assim? Não tem. Não tem. Eu sei que pode parecer meio exagero, mas no céu eles estão cantando. Santo, 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 né? A Apocalipse diz que depois da quebra dos selos, agora a canção cantada é de milhares e milhares e milhões que cantam ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, né? Seja honra, glória, poder, majestade, domínio pelos séculos dos séculos. Então, no céu, né, fala lá em Hebreus que os anjos, as miríades de anjos estão numa festa, né? Então o céu está em festa. Não é só quando um pecador se arrepende. não. Eles estão em festa adorando o tempo inteiro. Os anjos estão adorando o tempo inteiro. Com música, com cânticos. Então é a dinâmica do céu, irmão. E é aqui na terra como é no céu. Então no tabernáculo de Davi, a profecia era junto com música, junto com dança, junto com os tangedores, né? Quando a gente vê Saul entrando numa roda de profetas, né? Eles estavam descendo a rua profetizando com instrumentos também, tocando também. Então a profecia, cara, é junto com a música, a pregação é junto com a música, a intercessão é junto com a música. Então eu não consigo separar, cara. Assim, eu deixo o soaking rodando no meu quartinho ali, que é meu estúdio, quartinho de oração, o dia inteiro. Inteiro. É meu ambiente. Ontem um amigo meu tava precisando de uma ajuda, ele chegou lá em casa. Falei, irmão, vamos já pra presença. Já levei pra sala, já tava tocando soaking, né? E é isso. Então eu não separo, cara. Entendi. Aquela música Vinho Novo. Você compôs ela antes da pandemia. Conta pra gente como é que foi escrever essa música. Cara, ela nasceu aqui na Flórida, ministrando no Diante do Trono. E aí, logo depois, eu aperfeiçoei ela no Chile com o Marcos Brunet. Porque ela era Uma bem. conexão aqui, É, no hispano e tudo é. isso. Ela era bem lenta. Eu quero beber, beber, beber do seu vinho. E, cara, quando eu fiz ela no Chile, irmão, é o que eu falo. Os caras, eu quero beber, beber. Já levaram pra cima tudo. Bato, bato, bato. E aí o Marco já puxou lá em cima. Eu acho que eu tenho até o vídeo dela aqui, cara. Você Deixa eu ver. procure, André. Importante, você falou da adoração. A Bíblia diz que um dia o rei chamou o profeta Eliseu, que ele precisava de uma resposta de Deus. Eliseu, ele chega na roda dos reis e ele faz uma pergunta. Ele viu que o ambiente estava caidão, ó. Viu que o ambiente não baixo. Aí ele falou, por um acaso, não tem um tangedor aqui? É, isso aí. Pegando o gancho, André. O tangedor é o músico. Por acaso não tem um tangedor aqui para que possa mudar esse ambiente? O profeta, o homem mais respeitado de Israel naquele tempo. A Bíblia diz que chamaram o tangedor começou a tocar, a palavra de Deus, a revelação de Deus veio.
Então, É isso. o ambiente, ele é influenciado, sim, né? Eu acredito, André, pela música, sim, mas eu acredito por aquele que recebe a adoração. Uhum. O próprio Deus. Porque a Bíblia diz que a nossa adoração chega a Deus pelo aroma suave nas suas narinas. Uhum. Deus, nós ouvimos por aqui, mas parece que Deus, ele ouve pelo nariz, porque a Bíblia diz que ele aspira a adoração. E o fato de respirar é vida, porque quem não respira, não vive, e quem não adora, não vive. Yes. Achei aqui. Perdeu aí ou não? Achei. Então vamos lá. Cadê? Pô, fiquei curioso. Tá carregando aqui. Acho que vai ter que esperar um pouquinho. Tá carregando. Deixa rolar. Passa lá para colocar a internet, você precisa de internet? Eu tô com 5G aqui. Aí? Então vamos lá. Mas... Enquanto o André Bora tá lá. carregando, agora carregar, você avisa a gente. Tá bom. André, pergunta mais a top, que a semana eu postei que você ia estar com a gente, tal, no Instagram. Pergunta mais, assim, top 1 foi a seguinte. Como foi a transição de mudança de André Aquino já tendo estúdio no Brasil, sendo conhecido, ministrando nas maiores igrejas do Brasil? Como foi a sua transição? Estados Unidos, Brasil, com tudo já assim consolidado Base- e vinham nos Estados Unidos começar algo no propósito de Deus, mas você sabe que é começar algo Do zero. acredito que não seja do zero, porque você veio através de um propósito, de um Sim. chamado, mas começar desbravando. Começar. Recomeçar. Né? Essa foi a pergunta, vocês que mandaram a pergunta aí, ó, foi feita. Responde. Cara, essa pergunta é incrível. Ela é pesada. Porque é o que a gente vive todos os dias. Existe um luto. Graças a Deus esse luto já foi embora tem um tempo. E assim, quando a gente veio pra Só um cá... pouquinho. Eu escutei isso do Jutsu também, que é meu pastor. Quando ele veio. Pode continuar. Cara, quando... A gente já tava muito preparado e a gente já tinha sacrificado Isaac, literalmente, Deus nem poupou, né? Eu já tinha vendido os equipamentos do estúdio, mas o que a gente enfrentou vindo pra cá foi infinitamente pior do que só uma transição. Porque envolveu tudo. E me abrindo aqui, a gente passou pela maior crise financeira junto na nossa vida. Cara, eu não posso dar muitos detalhes, Também não precisa. mas assim, o que eu posso dizer é que basicamente a gente perdeu todas as nossas finanças do Brasil. Todas. A minha empresa principal quebrou, né? Literalmente. A gente tá com 2 anos de dívida ainda Isso pela depois frente. da Johnson e depois da. Não, isso Isso bem bem depois. depois. Né? Isso já hoje no ministério. Então, a empresa que eu criei, Sim. né? Por problemas de administração e uma série de problemas que aconteceram. Cara, literalmente a gente adquiriu uma dívida absurda. Absurda. E, cara, eu tava preparado para o André Aquino, artista, morrer, porque Deus já tinha falado claramente com a gente. A Vinho Novo fala sobre isso. A Vinho Novo foi a canção que Deus me deu para viver o novo. E deixando, né, esqueçam tudo o que se foi. Tudo isso começou numa pregação do meu pastor Leandro Barreto, o Overflow, né? Então eu já tinha deixado tudo para trás, esquecido tudo que se foi para viver um novo. Tava tranquilo em relação a isso. Mudar de país também, porque, cara, você vê as coisas acontecendo, você vê as conexões, você se empolga, você vê Jesus na coisa, né? Assim, é maravilhoso. Cara, tudo que aconteceu com a nossa mudança pra cá, cara, agora ele mexer completamente na vida financeira,
Cara, hoje, eu posso falar que eu não tenho nem metade do meu dinheiro pro aluguel do mês que vem. A gente vive pela fé. E isso eu não estava preparado para viver. Porque eu sempre tive condições na minha vida, eu sempre trabalhei na Johnson, na Electrolux, tinha 3 empresas, né? Nunca passei necessidade na minha vida. E de repente a gente vem para um país que eu já estava preparado para morrer, mas agora que os meus filhos estavam passando dificuldade, cara, a gente não tinha dinheiro para a escola do Levi. Muda. Irmão, isso foi muito difícil. Isso foi terrível. Só que Deus é tão bom e tão gracioso que 2 semanas antes da gente descobrir que a empresa quebrou e tudo mais, um profeta, amigo meu da Bethel, me ligou e falou assim, cara, Deus me mostrou você numa prensa. Só que se você resistir, vai sair um vinho novo. Resista. Aí eu, cara, minha vida tá ótima, não tá nada acontecendo. Espera. Sabe de nada, inocente. Então, cara, só que nesse furacão, a gente passou por traições gigantes no ministério, pessoas que caminhavam comigo. Cara, assim, foi dolorido. E isso a gente também não estava preparado. Então, pro André morrer foi fácil. Porque eu sempre disse, e isso não é só uma frase de efeito, eu não sou cantor, eu sou um filho. O que eu faço não define quem eu sou. Amém. Então, cara, Deus pode falar pra eu virar pizzaiolo amanhã pra fazer pizza e evangelizar todo mundo. Glória a Deus, eu vou fazer. Jesus me chamou, eu não sou definido pelo que eu faço. Então, muito tranquilo. Agora, essas outras coisas eu não estava preparado, cara. Então, assim, foi muito difícil, cara. Assim, e até a nossa saída da Lagoinha, né? Isso eu posso falar porque não houve briga, não houve nada. Às vezes, eu até brinco, né? Eu até brinquei pro André Valadão, né? Eu falei, cara, seria mais fácil se a gente tivesse brigado, né? Porque Tem um assim, motivo, vamos dizer. mas não teve. Jesus falou que acabou o tempo, agora é hora de a gente focar na casa de oração. Então, e cara, assim, era o único salário que ajudava a gente, não, nem pagava as contas, mas ajudava a gente pelo menos a pagar o aluguel e uma parte da escola do Levi, né? Que era a prioridade. Então, cara, assim, a gente não estava preparado para perder tudo, financeiramente falando. E a gente perdeu tudo, tudo, né? Assim, é até engraçado ver pessoas que às vezes comentam nos meus posts: ah, ser missionário da América é fácil. Eles não sabem o preço. Tô eu aqui, ó, Não 24 sabe. anos. Não sabe. Só que God's will, God's bill, né? Como diz o Uhum. Conrado. E, cara, a, a provisão serve o propósito. É. Então, cara, Deus não deixa faltar. A gente tem vivido provisão sobrenatural todos os dias, todas as semanas. Então, pro André, artista, morrer, foi fácil mesmo, de verdade. Eu nunca, assim, eu tenho muito defeito. Eu falo demais, às vezes eu sou esquentar demais. Mas eu nunca fui apegado a palco. Nunca fui apegado à multidão. Na verdade, minhas maiores experiências com Deus foram em igrejas que não tinha muita gente, né? Mas eu perder amigos e eu perder sustento foi difícil. Deus te trouxe, não que você não estivesse, mas Deus te trouxe num ambiente de total dependência dele. Total. Total. A América faz isso. É, Mas Deus usa a América para é isso também, isso. para nos alinhar, né? É isso aí. Então, eu moro aqui 24 anos, imagine, né? Então, eu entendo que Deus, muitas vezes, ele nos permite vir para cá, no país mais rico do mundo, para mostrar que no país mais rico do mundo, Deus também coloca a gente para moer, para É, moldar, né? Então, é isso. Mas, André, passando por todo esse processo, né? Hoje você está com o projeto Casa de Oração. Fala um pouco pra gente sobre isso. cara, eu acredito que toda vez que o céu quer liberar uma chuva, ele envia precursores, né? Os forerunners, que eles vão clamar. E logo que eu cheguei aqui,
Na segunda semana aqui, o Senhor me deu esse nome, Southwind, enquanto eu dirigia, que é baseado em Cantares, capítulo 4, Uhum. quando ele fala, né, desperta vento do sul, sopra vento norte, Uhum. e espalha a fragrância por todo o jardim, a fragrância dos meus frutos. Então, cara, eu realmente acredito que agora é hora da gente espalhar a fragrância da nossa adoração pela Flórida e pedir para que ele sopre o vento do sul. O vento do sul é o vento do fogo, é o vento do calor. O vento do norte é o vento do refrigério. Sim. Então, eu acredito que ele tem uma promessa. E o que é o vento do sul? São os latinos, os brasileiros, os hispanos que vão ser usados para redimir a América. Amém. A América precisa do que nós carregamos. Então, Deus abriu uma porta, né, lá no South Florida Bible College, que é o seminário em Deerfield, e a gente vai começar a se reunir todas as segundas, sextas do mês. Vão ser um prayer room, então são 3 horas de adoração e intercessão, não tem palavra. O propósito é orar e interceder por um avivamento na Flórida. E toda a última sexta do mês, a gente vai fazer um Revival Night. A gente vai trazer alguém para falar, para pregar, para adorar. Não vamos divulgar quem é, né? Então, a gente quer criar uma cultura diferente. Então, toda segunda sexta do mês, o prayer room. Toda última sexta, um revival night. Você que está aqui na Flórida, então, toda segunda, sexta-feira do mês, o André vai estar na sala de oração, no Bible College, 10 com military. Tem um Pollo Tropical ali na esquina, eu conheço bem. Tem a Padaria 2000 ali também, bem do lado, sei que tá aqui na Flórida. Falando em casa. E na última sexta-feira do mês, é isso? A última sexta-feira do mês vai sempre estar alguém, não vai divulgar quem é, mas sempre vai ter alguém lá para que possa ministrar sobre a nossa vida. E André, E aí, até só para falar uma coisa, e desde já a gente está orando por um espaço. Porque a visão que o Senhor nos deu antes de a gente mudar para cá era um espaço que fosse o centro de convergência das igrejas da região e de treinamento. Então, cara, com um espaço, eu quero ter assim, toda segunda vai ser um set em espanhol, toda quarta em inglês, toda sexta em português, todo sábado em hebraico. A gente já tá com uma, já tô pensando para daqui a 5 anos, sim, né? Então, e escolas, a gente quer fazer escolas a cada 2 meses, né? Escola de adoração, escola de missão, escola de fim dos tempos, escola bíblica. Tá bom. Né? Então, que seja realmente uma base de capacitação e de clamor intercessório para o sul da Flórida. Né? Então, a gente está orando por um lugar, a gente não tem condição nenhuma agora de nada, mas a gente sabe que o Senhor vai enviar, ele vai enviar recursos, ele vai enviar visionários, e o nosso sonho é ter um local. A gente tem um local, glória a Deus. vai ter uma cafeteria junto, a gente já visiona, que vai ajudar Amém. ao lugar, né, a ser autossustentável, né? Então, Vai acontecer. é isso. André, eu vi a sua live ontem e tem sido mais forte nos últimos tempos, falando sobre a diferença do fermento e o crescimento. Eu achei fantástico. Eu queria que ele compartilhasse aqui junto com a gente no canal também. Cara, o fermento, ele é descrito em 90% das vezes como algo extremamente maléfico, né? Jesus fala uma vez sobre o aspecto positivo do fermento, mas ele está falando sobre reino e fé. Né? Então ele fala, cara, algo tão pequeno como uma semente de mostarda pode tornar a maior das árvores. Sim. Algo tão pequeno como um pouco de fermento numa massa pode levedar a massa inteira. Então ele está falando do aspecto positivo. Mas todas as outras vezes é um aspecto negativo. Por quê? Porque o fermento, no reino de Deus, ele contamina para o lado bom. Mas no reino da Babilônia, ele também contamina, né? E ele incha. E eu acredito que nós, como igreja moderna, nós estamos muito inchados. Não é possível que 12 homens mudaram o mundo e 30 milhões de cristãos no Brasil não conseguem mudar o Brasil, Forte. né? Talvez hoje sejam mais, né? Mais de 30 milhões. Já deve bater uns 40, será? Acredito que mais. Então, não é possível que bilhões de cristãos no mundo não salvaram, redimiram o mundo, né? Então, a igreja está inchada, né? E o que é um inchaço? Essa é a pergunta, né? O fermento, ele é caracterizado para que você tenha uma falsa sensação de tamanho sem nutriente.
né? Então, se você quer, a gente tava falando no começo, né? Come proteína, né? A gente tá falando sobre exercício físico. Cara, você quer ter um crescimento? Come direito. Sim. Você quer inchar? Come ruim. É. É o mesmo princípio no corpo de Cristo. Nós somos um corpo, Exato. corpo de Cristo. E nós estamos comendo muito carbo ruim. É Tá verdade. comendo muita lasanha, É verdade. muito McDonald's, muito fast food, pregações de coach, pregações do Evangelho da Prosperidade. A gente tá acompanhando essas coisas, cara. E isso tá fazendo a gente ficar o quê? Inchado. E as estratégias de marketing, cara, elas podem trazer pessoas que você não vai ter condição ainda de sustentar esse crescimento. Todo que cresce rápido é monstro, né? Todo mundo fala. E é isso. Cara, o que vai acontecer se eu, de repente, estou começando uma comunidade e aí eu tenho um nome e aí eu posto, galera, aqui ó, abri uma igreja. Bom, do nada, tem lá, sei lá, na América uma igreja com 80 pessoas já é grande, né? Aqui na grande. Flórida, né? É grande. Aparece 80 pessoas. Como é que eu vou cuidar de 80 pessoas? Então, assim, a gente está fazendo caminhos inversos. A gente está apostando no marketing sem apostar nas raízes. Não né? tá crescendo pra baixo. Exato. Então, não adianta uma ferramenta de marketing para trazer gente que você não tem raiz para sustentar. Então, esse é o ponto para mim do fermento. A gente está inchando demais, mas a gente não está tendo nutriente. Porque a gente não tem raiz. Quanto mais profunda a raiz, mais nutriente. Mais a árvore é forte. Mais a árvore aguenta a tempestade. Mais a árvore aguenta o chacoalhar. O Douglas fez um podcast com um cara incrível lá de Kansas. E ele, o Bob Sword, né? E ele fala... Bons livros, inclusive ele tem bons Meu livros. Deus. E ele fala de um experimento que foi feito na América. Ele falou, cara, a tecnologia já está muito grande para a gente conseguir criar árvore em qualquer coisa. É só olhar Israel. Sim. Eu fiquei sabendo outro dia que Israel é o maior exportador de vegetais e hortaliças da Europa, irmão. O lugar com a pior terra é o que mais exporta para a Europa. Que doideira. Cara, a nossa tecnologia de agro tá num nível absurdo. E eles fizeram um experimento de criar a biosfera e conseguir colocar a árvore da Amazônia aqui na América. Eles conseguem. Só que o que acontece? Numa biosfera não tem vento e tempestade. A igreja hoje está virando uma biosfera. Na biosfera tudo é bonitinho, ela cresce, ela tá linda, tá com as folhas lindas, com os frutos lindos. Mas o que começa a acontecer? Os galhos começam a quebrar. Porque como não tem vento, não tem tempestade, a árvore não fica forte. Sim. Não tem anticorpos. Exato. Então é isso que está acontecendo, né? Como diz o meu amigo Vitor Belfort, a gente tá gerando crente frouxo. Tá. E eu queria... Fá, nosso patrocinador não pode faltar aqui, né, Fá? Inclusive a gente tem... Faz aí que você é bom pra isso. Sou bom nisso, né? Gente, quero falar de Agin Kindle, que tá trazendo aqui do nosso canal um presente super especial, Fá. André, Né? Aí sim. feito especialmente pra você, camiseta. Uau. Tem uma mensagem, eu acredito que a mensagem... Pode abrir aqui? Abre. Pode. Abre aí, porque a mensagem, acredito que ela fala bem esse momento que você tá Exatamente. vivendo, ao redor do mundo. Cara, que malha legal. A mensagem, acredito que fala muito ao redor do mundo aí. Come on. A mensagem é profética. A criação espera por mim. Olha aí. Fortíssimo. Demais. Lá da Agin Kindle, então obrigado, Zaina, né? E também todas essas nossas canecas. Você que tá em Aí, André. busca Opa, de personalizar. Teve E olha presente que pra bacana. Flávia. Obrigado. E lindo, né? É, Material bom. Gostou? Olha, vai Demais, né? ter pra lavar, ó. Tem todo esse cuidado, né? Então você que não Legal. conhece no Instagram aí, Agin Kindle, entra aí, que você vai conhecer e tem um material maravilhoso para sua empresa, para você, enfim, presentear quem você gosta. Chegando ao fim do nosso podcast, foi bom pra caramba, né? Já? Fim? Pô, recebi aqui no Suma ponto. o homem aí. Recebi Eu não sei no quando que ele ponto. vai voltar de novo. O cara tá Eu viajando, recebi no ponto. o cara tá Inclusive, viajando vamos ao redor do Ah, mundo. mais uma pergunta, Eu vai. a pergunta que eu quero fazer sobre isso é justamente isso. Foi a deixa que você deu a isso, tá? O André teve duas mudanças muito fortes aí nos últimos anos, que foi depois que ele virou papai
e teve essa questão, as mudanças fortes na sua vida, que foi o seu chamado junto com a questão familiar. E o quanto que isso fez de você um melhor homem, um melhor filho de Deus, que foi a chegada dos teus filhos? Cara, uma coisa que a América fez muito bem e foi... E na verdade, assim, não é porque Deus usa um método que ele aprova um método, não é porque Deus abençoa, na verdade, não é nem que Deus abençoa, não é porque nós temos algo bem sucedido que Deus aprovou isso. Então, beleza, eu tinha um estúdio, um dos maiores estúdios de adoração no Brasil, tinha o Som do Reino, tinha o Ministério André Aquino, tinha muita coisa que funcionava, mas eu não vi meu filho crescer, irmão. Deus desaprovou isso. E na América eu aprendi, e tenho aprendido a cada dia, a valorizar o que Deus aprova. Eu entendi que ninguém pode ser o pai do Levi e o pai do Daniel no meu lugar. Cara, ministrar louvor, hoje eu fechei minha agenda no Brasil, não vou mais pro Brasil de agenda aberta. Ah, me leve na sua igreja. Agora, se é para eu ir pro Brasil, eu vou com um propósito. Por que você quer me levar? Por que tem que ser eu na sua conferência? De tanta gente que pode ser, gente incrível que tem no Brasil. Ah, não, porque a gente acredita no que você carrega e a gente quer que você libere aqui. Amém. Legal. Ah, não, porque a gente tá precisando de alguém. Então chama alguém. Tá tudo bem. Porque eu não vou mais deixar minha casa, deixar minha família, para que outra pessoa possa fazer o que eu faria. Porque ninguém pode ser pai do Daniel e do Levi e marido da Maria Flávia no meu lugar. Seu primeiro... Mas outra pessoa pode ministrar louvor no meu lugar. É uma conta simples, sabe? Então, lógico, ela vai contra o sistema de agenda, ela piora o sustento, né? Mas é um preço que eu pago, que eu tô aprendendo agora que eu tenho que pagar. Então, a minha mudança para cá me ajudou muito nisso, de entender o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. E eu não desperdiço nenhum dia, cara. Todas as manhãs eu me dedico aos meus filhos, né? É muito difícil pra gente como família não ter suporte nenhum, cara. Meus pais não moram aqui, os pais da minha esposa não moram aqui. Cara, os nossos amigos mais chegados que cuidavam, ajudavam a gente. Um deles agora tá fazendo mestrado, o dia inteiro tá ocupado. Outra família acabou de ter uma neném. Então a gente não tem suporte, né? E é a gente. Então eu fico com as crianças todas as manhãs para minha esposa poder ter o tempo dela. Minha esposa fica à tarde para eu poder trabalhar também com produção, com composição, com algumas outras coisas, com reunião. E a gente está se dividindo assim. Então, eu acho que o que mais mudou foi o André pai e o André marido, né? Aqui não tem como você ter faxineira, né? Cara, é lavando louça, é guardando roupa, é limpando o chão, varrendo o chão. Não sei nem, sabia nem pegar numa vassoura ainda, não sei direito. E sendo mais família. É Exato, o seu ministério. exato. André, ele fez a última, vou fazer. Era a última dele, agora a última Sim, minha. era a última Manda minha, bala, você- manda bala. A saideira é sua, lindo. Deixa Fique eu tranquilo. falar uma coisa pra você. André Aquino, o pai, o esposo, o servo de Deus. O que arde no seu coração hoje? Hoje, o homem de Deus, o esposo, como você já falou, o pai, mas hoje, referente além do salto de você ter o momento da casa de oração, o que você sente, o que Deus colocou, o que arde no coração de André Aquino hoje? No mundo espiritual, no mover da igreja, o que arde no seu coração hoje? É construir um lugar para o Senhor habitar, onde eu posso permanecer com a minha família. Simplesmente assim. É um lugar onde a gente pode receber a presença do Senhor, onde a gente pode honrar a presença do Senhor e a gente pode ser família. E eu posso estar nesse lugar com a minha família. Né? Eu quero ver meus filhos crescendo na presença, quero ver minha esposa na presença, a gente envelhecendo na presença. E que ele possa, com os olhos dele passando pela terra, encontrar um lugar para ele habitar no sul da Flórida. É para isso que a gente está aqui. Amém.
Agradeço a todos vocês que ficaram até agora com a gente. Se você está se deliciando também com esses cortes maravilhosos desse abençoado André Aquino que participou hoje com a gente aqui. Então não se esquece, tá, de abençoar. A sua oferta é se inscrever no nosso canal, curtir a página, deixar um comentário. Quem que você quer que esteja aqui com a gente nesse papo maravilhoso de mesa. Eu agradeço aí a sua presença até aqui. Com vocês, finalizando. Finalizando, né? André, obrigado, né? Tamo Muito junto. obrigado por você estar aqui, compartilhando com a gente seu coração. A gente já se conhece há algum tempo, né? E a mesa, eu costumo dizer o seguinte: a plataforma você lança semente, na mesa você cultiva e germina ela. Uau. Então, sou grato por você estar aqui com a gente, seu coração, pelo coração da Flávia. E eu tenho certeza que o que Deus colocou no seu coração vai frutificar. É o lugar da dependência de Deus. Amém. É o melhor lugar para você estar. Amém. Eu sei que É você isso. sabe É disso, isso. mas eu quero reforçar isso. Eu sei que você sabe, mas quando Deus ele nos traz na total dependência dele, não é porque ele quer nos provar, é porque ele quer edificar a nossa fé. É isso aí. Então, O justo viverá pela fé. eu creio em Malaquias, eu creio nisso. Então, você que nos acompanhou, né, André Aquino, com esse coração enorme, eu quero te agradecer, que você continue nos acompanhando nos outros episódios. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu tenho certeza que a palavra de edificação hoje, que veio através do André Aquino, ela vai edificar a minha vida e a sua. Deus em Cristo te abençoe. A paz de Cristo. Amém.